Na nossa última aula, a gente viu como é que devemos proceder para calcular o MMC. Vamos ver agora um problema bem característico sobre MMC. Em uma plantação de eucaliptos, um fazendeiro aplicará um fertilizante a cada 40 dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se esse fazendeiro ele aplicou esse fertilizante hoje, ele vai aplicar novamente daqui a 40 dias. Novamente daqui a mais 40 dias, 80 dias. Novamente daqui a mais 40 dias, 120 dias. E assim sucessivamente. O que você percebe? Você percebe que a quantidade de dias que se passa para esse fazendeiro fazer novas aplicações tem que ser múltipla de 40. Ou então, ou passa 0 vezes 40, que é hoje, 1 vezes 40, 2 vezes 40, 3 vezes 40, 4 vezes 40, e você já sabe. Quando eu pego um número e multiplico ele pelos naturais, pelos primeiros números naturais, eu vou obtendo os múltiplos do número dado. Então, como eu estou pegando 40, multiplicando por 0, depois por 1, por 2, por 3, então estou achando os múltiplos de 40. Isso significa dizer que toda vez que se passar uma quantidade de dias múltipla de 40, o fazendeiro vai estar aplicando o fertilizante. No entanto, ele diz que o inseticida para combater as formigas é aplicada a cada 32 dias. Então, isso significa dizer que se ele aplicou um inseticida hoje, ele vai aplicar de novo daqui a 32 dias, 1 vezes 32, ou 2 vezes 32, 64, ou 3 vezes 32, 96, e assim sucessivamente. Então, sempre vai passar uma quantidade de dias múltipla de 32 para ele ficar aplicando o inseticida. Já o pesticida, ele aplica a cada 28 dias. Isso quer dizer que se ele aplicou hoje, ele vai aplicar de novo daqui a 28 dias, 1 vez 28, ou 2 vezes 28, 56, ou 3 vezes 28 e assim sucessivamente. Ou seja, para ele aplicar o pesticida, tem que passar uma quantidade de dias múltiplas de 28. A questão pergunta que se ele aplicou os 3 coisas, os 3 produtos hoje, que eu estou chamando de dia zero, qual é a próxima vez que ele vai aplicar os 3 fertilizantes simultaneamente? Eu sei que para ele aplicar o F, que eu representei, fertilizante, tem que passar uma quantidade de dias múltipla de 40. Para ele aplicar o inseticida, tem que passar uma quantidade de dias múltipla de 32. E o pesticida, uma quantidade de dias múltipla de 28. Então, quando passar uma quantidade de dias que seja simultaneamente múltipla de 40, e de 32 e de 28, ele vai estar aplicando esses 3 produtos simultaneamente. Como eu estou interessado em achar a próxima vez em que esses 3 produtos vão ser aplicados simultaneamente, então eu estou interessado de achar o próximo múltiplo comum a esses 3 produtos. E quando é que eu faço isso? Como é que eu vou achar o próximo múltiplo comum? Quem é o próximo? O próximo é o menor múltiplo comum. Então, para resolver esse problema, para determinar a quantidade de dias que deve se passar para ele aplicar os 3 produtos simultaneamente, devemos calcular o MMC de 40, 32 e 28. E aí você me pergunta como é que eu vou fazer isso? Foi exatamente o conteúdo da nossa aula 1. E uma das maneiras que eu mostrei para vocês é decompor cada um dos números em um produto de fatores primos. Por exemplo, 40 é exatamente o dobro de 20. 20 é o dobro de 10. 10 é o dobro de 5. Então, cheguei à conclusão que 40 é 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Quem é 32? 32 é o dobro de 16, que é o dobro de 8, que é o dobro de 4, que é o dobro de 2. Então, cheguei à conclusão que 32 é 2 elevado a 5. Quem é 28? 28 é o dobro de 14, que é o dobro de 7. Então, cheguei à conclusão que 28 é 2 ao quadrado vezes 7 a 1. Na ocasião, eu disse que se você quer achar o MMC desses 3 números, basta calcular o produto dos fatores primos comuns e não comuns com maiores expoentes. Por exemplo, o fator primo 2, ele é comum aos 3? Sim. Então, eu pego 2 a 2, 2 a 5 ou 2 a 3. Pega sempre com maior expoente.
você vai pegar 2 a 5. O fator primo 5 é comum a eles? Não. Você pega, sim, com o maior expoente possível. Então, o único 5 que aparece é 5 a 1. Então, vou ter que pegar o 5 a 1. O fator primo 7 é comum aos 3? Não. Pega, sim, com o maior expoente. Como o único fator primo que tem é 7 a 1, então o jeito é pegar 7 a 1. Existe mais algum fator primo comum ou não comum? Não, tá aqui. O comum é 2 e os não comuns 5 e 7. Peguei todos. O que eu faço com esses valores? Eu multiplico. Se eu multiplicar esses valores, eu vou achar o MMC. 2 a 5, 32. 5 vezes 32, 160. Então, vai ficar exatamente 160 vezes 7. 7 vezes 100, 700. 7 vezes 60, 420. 700 com 420 vai dar exatamente 1.120 dias. Então, daqui a 1.120 dias, que está na letra D de dado, esses 3 produtos estão sendo aplicados simultaneamente. Então, visto um problema de MMC, vamos ver agora o que é o MDC. Então, para você saber o que é o MDC, vamos supor que eu pergunte para vocês quais são os divisores positivos de 24. Aí você vai me responder que é o número 1, realmente. O número 1 é o primeiro divisor positivo de 24. O 2 também. O 3 também. O 4 também divide. O 5 não. O 5 não divide 24, mas o 6 divide. O 7 não. O 8 divide 24. O 9 não. O 9 não divide 24. O 10 também não. O 11 também não. O 12 divide. Toda vez que você chegar na metade do número, note que 12 é metade de 24, o próximo divisor de 24 vai ser ele mesmo. Então, eu acabei de descrever aqui os divisores positivos de 24. Se eu perguntasse a vocês quais são os divisores positivos de 36. Então, você começa pelo 1. O 1, ele é o divisor universal. 1 divide qualquer coisa. Outro divisor de 36, o 2. O 3. O 4 também. O 5 não. O 6 divide 36. O 7 não. O 8 não. O 9 divide 36. O 10 não. O 11 não. O 12 divide 36 sim. O 13 não divide. O 14 também não. O 15 não. O 16 também não. O 17. O 18 divide 36 sim. Quando você chegar na metade, que 18 é metade, 36, o próximo divisor de 36 vai ser o próximo, vai ser o próprio 36. O que eu gostaria que vocês percebessem é que dentre esses divisores de 24 e de 36, existem os divisores comuns aos dois. O 1 divide tanto 24 como 36, o 2 também divide, o 3 também é um divisor comum, o 4 também é um divisor comum, o 6 também é um divisor comum, o 12 também é um divisor comum. Pronto, não tem mais nenhum divisor comum a esses dois números. Se eu perguntasse para vocês qual o menor divisor comum, a resposta sempre seria 1, então não faz sentido. No entanto, se eu perguntasse a vocês qual é o maior divisor comum a 24 e 36, você já me responderia que seria exatamente 12. 12 realmente divide 24 e 12 realmente divide 36, e 12 é o maior número, que é divisor comum de 24 e 36. Um outro detalhe interessante é que em relação ao conjunto dos múltiplos que não tem fim, o conjunto dos divisores de um número é finito, tem início e tem fim, ok? Muito bem, a questão é qual é o procedimento para calcular o MDC de 2 ou mais números que não seja necessariamente fazer a listagem deles e depois identificar qual é o maior. Então, tem um procedimento mais prático? Eu digo, tem. Qual seria esse procedimento? Vamos supor que eu queira calcular, eu coloco aqui no problema, onde eu digo o seguinte para você: calcule o MDC, ou seja, o maior divisor comum. Vamos botar aqui 36 e 48. Então, professor, como é que eu vou achar esse maior divisor comum a 36 e 48? Você pode utilizar um método
muito parecido com aquele utilizado no cálculo do MMC. Então, eu coloco aqui o 36 e do lado dele eu coloco o 48. E começo a fazer as seguintes perguntas. Qual é o menor número primo positivo que divide simultaneamente os dois números? Olha a diferença. Não é lá no MMC eu fazer aqui pergunta que divide pelo menos um deles. Não. Eu quero saber qual é o menor número primo positivo que divide simultaneamente os dois. Quando eu penso em menor primo positivo, eu penso logo no 2. A questão é se o 2 divide o 36 e o 48. Divide. 36 por 2, 18. 48 por 2, 24. Essa pergunta continua sendo repetida. O menor número primo que divide simultaneamente os dois. Continua sendo o 2. O 2 divide 18, que dá 9. E o 2 divide o 24, que dá 12. Percebam que o 2 já não divide mais simultaneamente os dois. O 2 só divide o 12. Então, eu vou para o próximo primo que divide simultaneamente os números obtidos. Após o 2, o próximo primo é o 3. Mas eu preciso saber se o 3 divide os dois. Divide. O 3 divide o 9, que dá 3. E divide o 12, que dá 4. E essa pergunta ela é repetida. Qual o menor número primo que divide simultaneamente os números dados? 3 não é. Então, vou para o próximo primo, 5. Você nota que o próximo primo já supera os números obtidos. Então, esse seu procedimento acabou. Então, a partir desse momento, para você calcular o MDC de 36 e 48, você vai multiplicar os números obtidos. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. Então, ficou 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Uma outra maneira de você resolver isso seria você decompor tanto o 36 como o 48 em um produto de fatores primos. Por exemplo, quem é 36? 36 é o dobro de 18, que é o dobro de 9, e 9 é 3 vezes 3. Então, cheguei à conclusão que 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Quem é 48 é o dobro de 24, que por sua vez é o dobro de 12, que por sua vez é o dobro de 6, que por sua vez é o dobro de 3. Cheguei à conclusão que 48 é 2 a 4 vezes 3 a 1. Professor, o que eu faço para achar o MDC? A partir do momento que você fez isso, você vai agora multiplicar os fatores primos comuns. Turma, aqui no MDC são apenas os comuns, com menores expoentes. Lá no MMC era o produto dos fatores primos comuns e dos não comuns com maiores expoentes. O MDC não. Você vai pegar o produto dos fatores primos comuns com menores expoentes. Por exemplo, o 2 é comum? É. Eu pego 2 a 2 ou 2 a 4. Pegue com menor expoente 2 a 2. Olha. O 3 é comum? É. Eu pego 3 a 1 ou 3 a 2. Pega com menor expoente 3 a 1. Claro para vocês? Uma outra maneira de você calcular o MDC de dois números é utilizando o algoritmo das divisões sucessivas. Professor, como é que seria esse algoritmo da divisão sucessiva? Nesse algoritmo, você vai proceder da seguinte forma. Se você quer calcular o MDC de dois números, utilizando o algoritmo das divisões sucessivas, então vamos supor que eu queira calcular quanto é que vale o MDC de 48 e de 36. Bem, usando o algoritmo das divisões sucessivas, vocês vão utilizar esse algoritmo. Então, colocar essas duas barrinhas aqui, paralelas, na direção horizontal. Essas barras aqui, na direção vertical. Vocês vão proceder da seguinte forma. Nessa linha aqui, você vai colocar o quociente da divisão. Nessa linha aqui, vocês vão colocar o dividendo e o divisor. E nessa linha aqui, vocês vão colocar o resto. Então, vamos repetir. Aqui, vocês vão colocar o quociente da divisão. Aqui eu coloco dividendo, é quem está sendo dividido. E o divisor é aquele que divide.
E nessa linha, última linha aqui, eu vou colocar o resto da divisão. Então, como é que faz utilizando esse algoritmo? Eu pego o maior deles, que no caso é 48, e divido pelo menor deles, que é 36. Então, o que eu quero saber? Quantas vezes o número 48 cabe dentro do número 36? Professor, como é que eu vou descobrir quantas vezes quantas vezes o 36 cabe dentro do 48? Aí você responde uma vez. Esse 1 aqui, o que ele representa? O quociente. 1 vezes 36, 36, para 48 vai dar exatamente 12. O que esse 12 representa? O resto. O 48, ele é o dividendo. E o 36, ele é o divisor. O que você vai fazer? Esse método é denominado método das divisões sucessivas. Então, é porque você vai realizar sucessivas divisões. O que você faz agora? Você vai pegar o resto que você obteve, que foi 12, e ele vai ser escolhido como o próximo divisor, já que você vai realizar sucessivas divisões. Então, coloca aqui o 12. E repita a pergunta. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 36? Você responde 3. 3 vezes 12, 36. Para 36, nada, o resto dá zero. Pessoal, quando o resto der zero, sua divisão está finalizada. Quando o resto der zero, o último divisor representa o MDC procurado. Então, o MDC de 48 e de 36 é exatamente igual a 12. Ok? O que vamos fazer agora? Vamos escolher uma questão sobre MDC e vamos ver como é que vocês vão se comportar para resolver essa questão sobre MDC. Eu vou colocar uma questão que caiu aqui no Enem de 2015. Vamos colocar aqui a questão. Está a questão, um problema que caiu no Enem de 2015. Vou copiar aqui o restante da questão e vamos ver como é que devemos proceder para reconhecer se um problema ele é ou não de MDC. Então, aí está o nosso problema. Vamos tentar resolver. Ele diz que o gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano, serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem esses ingressos. Há alguns critérios para a distribuição desses ingressos. Primeiro critério: cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Por exemplo, se uma determinada escola recebeu ingresso para o turno vespertino, então ela só recebe ingresso para o turno vespertino. Ela não vai receber ingresso para o turno noturno. Se uma escola recebeu ingressos para o turno noturno, ela não vai receber para o vespertino. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Então vamos supor que uma determinada escola recebeu 10 ingressos, todas as outras escolas também vão receber 10 ingressos. Ok. Não haverá sobra de ingressos. Então, pessoal, não houve sobra de ingressos e esses ingressos foram distribuídos igualmente entre as escolas. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos. Então, ele não quer saber o número de escolas, ele quer que a gente determine o número mínimo de escolas que devem ser contempladas. Muito bem. Como resolver esse problema? Então, o seu primeiro passo é você anotar os dados da questão. Os dados da questão, vamos determinar primeiro, vamos chamar o número de escolas do turno vespertino de V. Então, se alguém perguntar o que é V, é o total de escolas contempladas no turno vespertino. E o número de escolas contempladas no turno noturno, eu vou denominar de N.
Então, se alguém perguntar para mim o que é N, eu respondo para a pessoa. É o total de escolas contempladas no turno noturno. Beleza. E ainda vou escrever um outro detalhe. Eu vou escrever aqui o número de ingressos que essas escolas receberam. Eu não posso esquecer de um detalhe, que todas as escolas receberam a mesma quantidade de ingressos. Então, o número de ingressos que cada escola vai receber, eu vou chamar de I. Vamos raciocinar comigo. Pense comigo uma coisa muito simples. Vamos supor que eu queira determinar, eu sei que são 320 ingressos que eu vou distribuir ao todo. Vão ser distribuídos 320 ingressos. Se eu perguntasse a vocês, se eu tivesse apenas 2 escolas no turno vespertino. No turno vespertino vão ser distribuídos quantos ingressos? Até falei aqui 320, mas 320 é só para o turno noturno. Para o turno vespertino, foram distribuídos 400 ingressos. Eu tenho que ficar atento a isso. Se eu tivesse, no turno vespertino, apenas 2 escolas, como eu vou distribuir 400 ingressos nesse turno, cada escola ia receber 200. Claro, são 2 escolas. Eu vou distribuir 400 ingressos igualmente entre as escolas. Então, cada escola ia receber 200. O que foi que eu fiz para achar esse 200? Eu peguei o total de ingressos no turno vespertino, que eu quero distribuir, que são 400, e dividi pelo total de escolas que existe no turno vespertino, que eu falei que era 2. Só que o nosso total de escolas no turno vespertino é V. Verdade. Então, isso significa dizer que se eu quero determinar quantos ingressos cada escola no turno vespertino vai receber, basta pegar o total de ingressos que eu vou distribuir nesse turno e dividir pelo total de escola que eu tenho no turno vespertino, que é V. Então, você diz, professor, verdade. Se você pegar 400 e dividir por V, eu vou achar o número de ingressos que eu vou distribuir entre as escolas do turno vespertino. E se eu quero determinar o total de ingressos que eu vou distribuir para cada escola do turno noturno, basta pegar o número de ingressos que eu vou distribuir no turno noturno, que são 320, e dividir pelo total de escolas no turno noturno, que é N. Assim eu vou achar o número de ingressos por escola no turno noturno. Só que foi imposto uma condição, que o número de ingressos recebidos por cada escola é a mesma. Então, se o total de ingressos por escola no turno vespertino é I, o total de ingressos por escola no turno noturno também é I. Professor, daí eu cheguei à conclusão que o número de escolas no turno vespertino que vão ser contempladas só pode ser 400 sobre I. E que o número de escolas que serão contempladas no turno noturno só pode ser 320 sobre I, onde I é o número de ingressos que cada escola vai receber. Ele quer que o número mínimo de escolas seja contemplado. Ora, turma, para que o número de escolas seja mínimo, basta que o número de ingressos por escola seja máximo. Aluno, cara, verdade. Para o número de escolas ser mínimo, eu contemplar a menor quantidade de escolas, basta eu fornecer para cada escola a maior quantidade de ingressos que eu posso. Verdade. Se eu dividir, quanto maior é o valor que eu divido 400, menor será o resultado dessa divisão. Ou seja, menor será o número de escolas contempladas. Professor, então já descobri que o I tem que ser máximo. Mas, ao mesmo tempo, o resultado dessa divisão tem que dar o número de escolas, 400 por I, do turno vespertino, e 320 dividido por I tem que dar o número de escola no turno noturno. Ora, se isso vai dar um número de escola, eu não posso falar de 1,3 escola quebrado, tenho que falar do número inteiro de escola. Isso significa dizer que esse I tem que ser um divisor de 400 para que o número de escolas no turno vespertino seja inteiro.
E que esse mesmo I tem que ser um divisor de 320, para que o número de escolas no turno noturno também seja inteiro. Não esquecendo que, como eu quero o número mínimo de escolas, esse I, que é o número de ingressos por escola, tem que ser máximo. Então, o I, juntando as duas informações, além de ser um divisor de 400 e de 320, ou seja, além de ser um divisor comum a 320 e 400, esse I tem que ser máximo. Então, esse I só pode ser o maior divisor comum a 320 e 400. Ah, professor, as coisas se encaixam perfeitamente. Então, quem é esse I que nós estamos procurando? Qual é esse número de ingressos que eu devo distribuir por escola? É o MDC entre 400 e 320. Professor, podemos usar o método das divisões sucessivas? E eu digo, por que não? Por que a gente não pode utilizar o algoritmo das divisões sucessivas para realizar esse tipo de probleminha? Você vai pegar o maior, que no caso é 400, e você vai dividir pelo menor, que é 320. E você vai realizar essa divisão sucessivamente até o resto dar zero. O último divisor responsável pelo resto dar zero é o MDC procurado. Uma vez 320 para 400, 80. O que é que eu faço? Já que é a meta das divisões sucessivas, vai ser 80. Vai ser o nosso próximo divisor. Quantas vezes 80 cabe dentro de 320? 4 vezes. 4 vezes 80, 320 para 320, nada. Note que 80 foi o divisor responsável e o resto dá zero. Então, ele é o MDC. Então, o MDC procurado é 80. Ah, professor, 80 é a resposta da questão? Cara, 80 é o número de ingressos que cada escola vai receber. 80 é a quantidade de ingressos que cada escola recebe para que um número mínimo de escolas seja contemplado, que é o que a questão quer saber. Então, simples. Se você pegar 400 e dividir por 80, você vai achar o número mínimo de escolas que vão ser contempladas no turno vespertino. Se você pegar 320 e dividir por 80, você vai achar o número mínimo de escolas que vai ser contemplada no turno noturno, que são 4. Então, o mínimo de escolas que vão ser contempladas vão ser 5 no turno vespertino e 4 no turno noturno, totalizando 9 escolas, que é o que está no item C. Ok? Espero que essa nossa revisão sobre múltiplos e divisores envolvendo M, MC e MDC vocês tenham compreendido, e até os nossos próximos vídeos.